essa pessoa acordava com muita clareza, né? Esse era o discernimento que me vinha. Que hoje nós vamos acordar com muita clareza para onde ir. Que a gente pudesse já tomar posse. Que a gente sente forte, que é isso que Deus vai fazer nesse workshop aqui hoje. Que todo mundo pudesse estar com o coração preparado para essa transformação que a gente vai viver aqui hoje. Amém? Amém. Você pode se assentar. Eu vou chamar aqui a Luana. A Luana, ela é... Primeiro deixa eu me apresentar, meu nome é Everton. Eu estou à frente hoje da Comissão Nacional para os Formados, certo? A Luana é a coordenadora da Comissão Estadual Mineira dos Formados. Tá? Sentado em mesa, eu vou te pedir para estender as suas mãos sobre ela, para a gente rezar. Ela que vai trazer a palavra para a gente. Por isso, Senhor, eu te glorifico, louvo pelo dom da vida da Luana. Louvo também por esse chamado, por esse ministério. Que o Senhor possa, nesse momento, dar a graça do Espírito Santo a elas. Que o Espírito Santo possa falar por ela com autoridade, com firmeza, com coragem. Que o Senhor possa dar a ela a parresia, a ousadia, e que as palavras dela, ungidas, penetrem o nosso coração e nos traga nova vida, Senhor. Por intercessão da Virgem Maria, nós clamamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Então, né, gente? Eu sou Luana, como eu já disse. Eu sou formada em letras, então eu sou professora hoje. Eu sou da Arquidiocese de Belo Horizonte, faço parte do GPP Emaús. Alguns membros estão aí, né? Graças a Deus. É um GPP novo, começou ano passado. É isso aí. Bom, então assim, vamos fazer uma enquete aqui, primeira coisa, né? Quem aqui participa ainda de Gol? Levanta a mão, por favor. Vocês que participam de Gol ainda, fica com a mão levantada quem já é formado. Agora levanta a mão quem é de Gol. Aqueles que estão para se formar. Quem está longe da formatura? Tá, ótimo. E aí, quem aqui é formado e não participa de algum grupo específico? Nem de Gol, nem de GPP, no caso, do GPR. Mas creio em Deus, né? Quem aqui participa de GPP? Certo. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom esse público, viu, gente? Curti. Então, vamos lá, né? Bom, pessoal, seguinte. Alguém aqui esteve no ENU de 2014, lá em Viçosa? Então, vou só compartilhar uma coisa com vocês rapidinho, porque é o seguinte. Eu cheguei lá, fui pro ENU, né, de 2014, e eu participei de um workshop, na época eu estava quase formando, então eu fui pro workshop que era sobre formados e tal, eu não lembro exatamente o nome. E aí, eu cheguei lá, nesse workshop, e fui escutando, eu falei, Soninho, mas não era isso que eu queria ouvir, não. Engraçado, tem nada a ver com o que eu esperava, ou o que eu achava que... Não era a resposta que eu queria. E não estou dizendo que vocês vão ter a resposta que vocês querem também, mas é como se eu que ajudei, né, estive na preparação desse workshop aqui, eu sinto que eu tive, nessa preparação, eu tive a resposta que eu queria lá em 2014. E é uma coisa muito bonita isso, porque é como se
não é que Deus tivesse negado a resposta, né, antes, mas que Ele tivesse preparado esse tempo de agora para isso, para essa resposta agora. Não sei se é muito ousadia eu dizer isso, mas, bom, vamos ver, né? Talvez depois vocês falem também o que vocês acham. Mas quem aqui veio buscar alguma resposta? Levanta a mão. Ótimo. Quem aqui veio buscar uma resposta, assim, uma ajuda para viver bem o seu GPP, ou para começar um GPP, ou para, enfim, entrar nesse mundo de GPP aí, ou viver bem? É mesmo? Bacana. Quem veio buscar uma resposta pessoal para a minha vida profissional? É? Interessante. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, agora, eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. Então, aqui a gente já viu que tem vários estágios, né, digamos assim, da nossa vida aí. E, assim, nós temos, a gente costuma falar que o Luquinha, ele tem 3 fases na vida dele, ou 3 fases de Luquinha, né? Tem aquele que ainda, na verdade, nem é Luquinha, que conhece ali, né? Conhece o gol, conhece o pessoal, fala, gente, que povo que é esse? Nossa, mas eu quero fazer parte disso, pessoal interessante, pessoal que sabe da Bíblia, pessoal que sabe da igreja. Nossa, mas agora eu achei o que eu estava querendo, né? Então a gente tem essa parte que é da gente querer fazer parte dessa galera legal, dessa galera acolhedora, gente boa e tal. Então eu tenho essa fase da minha vida, do Luquinha, né? E aí, beleza, depois que você entra um pouquinho, você vai vendo qual que é aquele negócio ali, né? O que é isso? E aí você começa a perceber que a sua escolha acadêmica, a sua escolha profissional, aquilo que você um dia sonhou profissionalmente, você começa a associar isso com uma espécie de missão. Nossa, eu acho que eu tenho que eu quero ser professor, então eu quero ser um professor do reino. Eu quero isso. Você começa a associar, então tem essa fase, né? Muitos aqui acho que já passou essa segunda fase. Agora vamos para a terceira, que ela não é tão boa assim, né? Por quê? Porque nessa segunda fase, de que você vai aprendendo que existe uma associação entre a sua formação e a sua missão de contribuir para o mundo ou transformar o mundo, você começa a perceber que as coisas não vão acontecendo com aqueles que se formam. Então tem aquele discurso assim, nossa, imagine todos os farmacêuticos renovados, imagine todos os publicitários renovados, não teremos mais coisas ruins para ver manipulação na Globo, etc. O mundo vai ser diferente. Então, na segunda fase agora a terceira, aí você vê que, nossa, gente, mas engraçado, não está mudando. O que está acontecendo? Não está mudando nada. Cadê, né? Aí você se forma e aquela sensação de que nada acontece, de que aqueles Luquinhas não estão mudando nada, não estão fazendo nada assim, tanto quanto era prometido. E vem aquela frustração. Vem aquela coisa assim, poxa vida, né? Me venderam uma ideia falsa. Aí ou você pode sair, ou você pode estar aqui nesse workshop hoje, né? Ou você pode persistir, sofrer, mesmo ali angustiado, mesmo sem ter um lugar, sem sentir que você tem um lugar no Ministério de Universidades Renovadas. Pelo menos eu já me senti assim. Conheço outras pessoas também já se sentiram assim. Então eu estou sem lugar, GPP, o que é isso? Eu tenho que ir para lá mesmo ou não tenho? Posso ficar no gol depois de formado, mas eu estou no gol, mas assim, já passou, sabe? Eu sinto que já passou, mas não tem para onde ir, o que eu vou fazer? Grupo de paróquia não é exatamente comigo, né? Então assim, a gente está nessa fase aí, né, gente? Alguns já estão há muito tempo, alguns estão entrando agora. E é sobre essa fase que a gente vem falar hoje para vocês. Vamos tentar resolver esse pepino aí, né? Se vamos conseguir, eu não sei. Vamos tentar. Né? Bom, queria ver com vocês, vocês estão com a Bíblia? Ou no celular, né? Nós vamos pegar a passagem de Lucas.
Quinto, certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genesaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas, porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro lado do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer, e também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiam. Palavra da salvação. Bom, pessoal, eu queria que a gente tivesse uma outra visão agora. Na verdade, assim, que você tivesse com o coração aberto para aquilo que Deus quer falar para você de uma forma especial, individual. E não aqui agora, a gente não tem que pensar agora em GPP especificamente, né? Em grupo, qual é a missão do meu grupo, o meu lugar no grupo. Esquece o muro agora, esquece um pouquinho. É você e Jesus. Porque o que acontece nessa passagem aqui? Qual é o momento em que Jesus mexe ali com o coração de Pedro? O que Pedro estava fazendo? Ele estava trabalhando. Era o ofício de Pedro. Era a profissão dele. Então, Jesus, ele tem essa propriedade, né? Essa característica assim, de visitar as pessoas na realidade delas. Na realidade. E em algumas vezes foi quando elas estavam trabalhando. Então, o encontro, aquele momento de cair a ficha de Pedro, é o momento em que ele estava no trabalho. Jesus escolheu o trabalho para se encontrar. Por meio do trabalho, ele se encontra com Pedro. E anuncia o chamado dele. Você será pescador de homens. Isso é para nós também. Isso é para nós. E olha que interessante, né? Ele estava... Gente, quem está dormindo aí, dá uma mexida aí, mexe aí no plano lá. Ele estava angustiado. Por que ele estava angustiado? Poxa vida, eu pesquei a noite inteira e não aconteceu nada. Sacanagem, né? Poxa vida, eu trabalhei até hoje estou trabalhando e parece que o trem não vai. O trem, né? O negócio não anda. Uai, tio. O negócio não anda. E minha vida não anda. E o negócio está amarrado, não vai. Ou então estou desempregado, mas eu trabalhei a noite inteira. Né? Eu estou tentando, não consigo. Não consigo aquilo que eu precisava, que eu queria, que eu sonhei. Então, aquele momento de decepção, de frustração. E olha interessante, né? Um dia a gente estava conversando sobre isso, de pensar assim, né? O que será que Pedro queria? Antes dele decidir ser pescador, nem sei se ele teve a opção, né? De decidir se queria ou não.
Mas vamos supor que ele sonhasse com isso, um dia ser pescador. Que plano será que ele fazia? Que plano será que ele fazia? Visionário. Vou montar um barcão. Eu vou fazer essa cidade aqui, vocês vão ver. Vou montar aqui um mercado aqui, ó, bacana demais, para todo mundo poder vir, né, poder comprar aqui o peixinho fresco e tal, vai ser bom para as pessoas. Eu vou revolucionar a pescaria aqui nessa cidade, tal, vou ter vários sócios, nanã. Então ele sonhava com essa profissão dele, sonhava com aquilo, estamos imaginando, né, uma hipótese. E você? E a gente? Vocês já sonharam com uma coisa assim, muito profissionalmente, né? Moças vão ver. Vocês vão ver. Eu era assim, né? Eu adoro contar essa história, né? Porque eu fiz letras. Que pai que apoia o filho fazer letras? Nenhum, né? Então, assim, só que era a única coisa que eu tinha para fazer, gente. Eu falava, gente, eu não tenho mais nada para fazer, eu vou ter que fazer. Eu até queria gostar de outra coisa, mas eu não conseguia, né? E aí, meu pai nunca aceitou isso, né? Não, vai fazer letras, não. Aí tá, gente, eu falo assim, gente, um dia eu vou ter que chegar. Meus pais, né, meus pais somos da cidade de Viçosa, né? E aí, depois eu fui estudar em Belo Horizonte. Então, ele ficou lá, eles ficaram. Eu falei assim, um dia eu vou ter que chegar lá, de carrão, de salto, descer glamurosamente, provar que eu consegui vencer na vida por meio da minha profissão. Que eu consegui ficar rica, poderosa, maravilhosa, formada em letras. Eu preciso fazer isso, né? Então, assim, né? Antes do gol eu tinha essas ideias, depois as ideias foram mudando um pouquinho, né? Mas tudo bem. Então, qual é o sonho que você tinha? Ou que você ainda tem? Qual é o sonho profissional? Pedro também devia ter. Mas o fato é que ele era experiente, já estava ali pescando, e o negócio não ia, não andava. E Jesus visita essa realidade nossa. Antes da gente pensar qual é a missão do GPP, dos formados, não sei o que é lá, comissão nacional, tudo, né? Estratégia. Antes disso, pessoal, a gente tem que deixar Jesus encontrar a gente no nosso âmbito profissional, acadêmico de verdade. É nesse âmbito que o Senhor vai te chamar. Se você está aqui, muito provavelmente é isso. A sua missão, a sua vocação, o seu chamado tem a ver com a sua profissão. Já pararam para pensar nisso? É aí que o Senhor quer se encontrar com você. É aí que Ele quer transformar você, a sua vida. E é engraçado, né, que a gente está vendo também, se a gente pegar aí, ainda no capítulo 5, não precisa pegar não, mas um pouquinho mais para frente, no versículo 27, ele vai falar do encontro com Levi, né, Mateus? O que Levi era? O que fazia? Cobrador de impostos. Naquela época era uma forma de, né? Caixa 2. Então, olha que interessante, Jesus se encontra também com Mateus, na profissão dele, mesmo sendo uma coisa errada. E o que Mateus faz? O que Levi faz? Ele decide largar aquilo e seguir Jesus. Então Jesus dignifica, ele encontra, ou para consertar, ou para mudar alguma coisa, ou para fazer você virar a sua visão, né? Pedro só queria pescar peixe, mas o Senhor queria que ele pescasse homens. Então esse é o encontro de hoje, para a gente fazer com o Senhor. O encontro na nossa profissão. Certo? Bom, aqui, eu vou finalizar, viu, gente? Não vou ficar falando demais essa cabeça aqui, não. Tem um salmo que eu queria que a gente pegasse, que é o Salmo 137, 138. Lá no versículo 8. A minha aqui é 138.
pequenininho. Você não achou? Depois você acha. Então, pensando nisso, pensando em tudo que você traz com você nessa sua vida, nessa sua trajetória acadêmica, na sua trajetória profissional, e também agora, já pensando em por que você está aqui, porque você está aqui, você tem um chamado comunitário, um chamado que pode ter a ver, que pode ter a ver com esse universo aqui dos profissionais, dos formados do Ministério das Cidades Renovadas. E o Senhor, Ele tem algo para isso. Então, o versículo diz assim: Tu cumprirás tudo o que prometeste. O teu amor dura para sempre. Ó Senhor Deus, não abandones o trabalho que começaste. Vamos repetir? Ó Senhor Deus, não abandone o trabalho que começaste. O Senhor iniciou uma obra na nossa vida. Iniciou. No dia que você o conheceu, no dia que você o experimentou. Eu pelo menos, tive uma experiência muito forte com Deus no gol, na experiência de oração. Acredito que muitos aqui também tenham tido isso, nesse lugar específico que é o gol, né? O Senhor começou uma obra em você. E a sua vontade hoje, talvez, seja de desistir. Às vezes você está aqui porque alguém te mandou. Assim, você é o coordenador tal, você tem que ir lá. Né? Às vezes você está aqui porque não é o que você queria mesmo, mas você veio. Né? Enfim. O Senhor, Ele tem algo a mais para fazer. Ele começou uma obra em você, em nós, e Ele jamais deixaria uma obra inacabada. Jamais. Vamos repetir só mais uma vez? Como é que está aí? Repete o que está aí na sua. Senhor, eterna é a vossa vontade. Não abandoneis a obra de vossas mãos. Então, eu queria convidar vocês para a gente fazer essa oração de súplica. A gente já leu, a gente já entendeu. E que a gente pudesse agora trazer isso para o nosso coração. Pode ser sentado mesmo. Pode ser sentado. Então, que a gente pudesse agora pedir: Senhor, nosso Senhor, sabemos que o Senhor tem algo a mais. O Senhor tem algo a mais. Uma graça especial, Senhor, para descer, para mandar para nós. E nós pedimos, Senhor, o Senhor que já nos formou, o Senhor que já nos fez caminhar de tantão. Quantos anos, Senhor, eu já caminhei, quanto eu já tentei, quanto eu já quebrei a cara, Senhor. Mas eu não vou desistir, Porque eu sei que quando o Senhor começa alguma coisa, o Senhor tem que terminar. Se eu não desisto, não é Deus que vai desistir. Ele não desiste. Senhor, então aqui estamos. Aqui estamos e te suplicamos que, se esse for o momento que o Senhor julgar necessário, estamos aqui para que o Senhor termine ou pelo menos inicie essa caminhada para finalizar essa obra. Amém. Amém. Pessoal, a gente vai dar sequência. Estou vendo que tem assim, metade dormindo, metade querendo dormir. Vocês querem dar um intervalo de 5 minutos para a gente dar sequência ou podemos tocar? Vocês aguentam? Aguentam? Vocês querem que continue para continuar dormindo ou aguenta mais, né? Se parar, atrapalha o som aí. Bom, nada, você precisa uma lapiseira minha? Acho que caiu aqui, peraí. Me apresentando aqui novamente. Pode deixar. Por agora. Eu tava morrendo Meu nome é Ever. não tinha lugar pra apoiar. Conheço mais da metade Eu vim aqui, vou aproveitar. Glória, né? Meu nome é Everton, eu sou professor de engenharia elétrica lá no Cefet Minas, em Belo Horizonte. E hoje eu estou na coordenação dos
formados, né? Como a Luana foi trazendo, é necessário que a gente aprofunde bem, olhando para nós mesmos, qual é o chamado que Deus tem para nós. Ou seja, aqui Deus me chama de modo pessoal. Qual é o chamado que Deus tem para você? Aqui você se sente chamado. O que nós temos partilhado é que muita gente se sente chamado a estar no MUR, a estar dentro do ministério. E essas pessoas não se sentem muito bem acolhidas ou muito confortáveis no ministério. Por um motivo que é um pouco simples e ao mesmo tempo ele é muito complexo. Qual que é o motivo? Ele é um motivo, o fato é que às vezes a gente enxerga o ministério como sendo um movimento estudantil. Logo, se eu não sou mais estudante, aqui não me cabe mais. Verdade ou não? Aí fica aquela saia justa. Mas eu sei que lá no fundo, bem no fundo, eu tenho sonho. Eu ainda sonho. Eu quero viver isso aí. Né? E aí vem a parte complexa. Como é que eu faço então para conciliar esse chamado que está dentro de mim com esse desconforto de estar ou não dentro do muro? Como a Lana foi falando, muitos de nós tínhamos um sonho quando a gente estava na faculdade, né? Os que ainda estão, acho que ainda estão sonhando, mas quando a gente forma, dá um choque assim, né? Então quem formou já deu uma acordada assim um pouco, não foi? Continua sonhando, né? Mas já dá um baque assim, né? Depois que a gente forma. Vê que é bem mais difícil do que a gente estava sonhando lá na faculdade, não é assim? O negócio, né? O buraco é bem mais embaixo. E aí a gente tem esse baque da formatura, o baque de se sentir expulso do movimento que a gente está querendo servir, né? E a gente começa a não... Tudo que a gente acreditava, tudo que a gente sonhava, tudo que a gente almejava, parece que começa a desaparecer e a diluir na nossa frente. O movimento que eu sonhava parece que não me cabe mais. O sonho que eu tinha parece que era uma mentira. Né? Até o curso que eu fiz parece que me enganaram. Né? Só da Luana que ela já foi sabendo. Né? Hoje ela ganha mal e ela sabia disso. Então, ela está tranquila. Mas muita gente tem essa frustração. Né? E a gente... Aí, nesse workshop eu queria que a gente fizesse, então, algumas reflexões acerca disso. Bom, primeiro é o seguinte. O nosso ministério, ele nasce com uma moção fundante, que a gente foi dando o nome de sonho, que ela tinha algumas características, alguns traços. Esses traços eram unir fé e razão, ser profissionais do reino, construir a civilização do amor, renovar as universidades. Isso aí cai no coração de alguém? Todo mundo sentiu isso? Todo mundo, quando ouviu falar do MUR, essas palavras, esses objetivos motivavam o seu coração? O nosso ministério foi chamado a isso. E se você está aqui hoje, você também foi chamado a isso. Você se sentiu convocado a fazer parte dessa tarefa. O problema... Dia do noivo, a gente ficava jogando totó, né? Você escova os dentes, faz a barba, você já fez agora. O que você vai? É engraçado, eu sou casado, né? Tenho 2 filhas já, mas quando eu casei eu fiquei assim, será que é só isso? Você fica sem saber, você já está arrumado, né? Porque você trocou a roupa, escovou os dentes, você fala, agora você não fica lembrando de mais nada, né? Agora a noiva normalmente ela demora muito, né? No caso da igreja, a demora é porque ela precisa sim se preparar. Cristo voltará quando ele se afeiçoar com essa noiva. Quando ele então se identificar com essa noiva. Quando ele perceber que todo o caráter dele está presente no caráter dela. Ou quando, como Adão se identificou com Eva, dizer, esta sim, é o
osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Quando toda a essência da igreja for Cristo. É nessa hora que ele voltará. Tanto é que Pedro diz: veja qual é a santidade de vida que temos que ter para apressar a vinda do Senhor. Olha só, ele nem sabe a data e está dizendo de apressar, né? Ele nem sabe se amanhã está querendo que venha antes. Porque Jesus vai voltar tanto antes quanto antes a igreja se santificar. Tanto antes a igreja se parecer com Ele, na qual Ele possa se identificar com ela. É para isso que Ele volta. Veja, coincidirá que nesta data haverá a manifestação de toda a iniquidade. Coincidirá. Na parábola do joio e do trigo, Jesus ele diz o seguinte, o personagem diz o seguinte: os anjos falam, você quer que a gente corte tudo? Ele falou, não, porque aí vocês também arrancariam o trigo. Espera o trigo ficar maduro. Espera. Depois que ele estiver maduro, a gente corta. Então, veja, não é esperar o joio ficar maduro. O joio pode estar verde, o joio pode ter passado do ponto, mas quando o trigo estiver maduro, esse é o ponto. Quando a igreja estiver madura, independente se o mal vai estar pior ou melhor, mas quando a igreja estiver madura, essa é a hora. Aquele que vive a esperança cristã, a expectativa da volta, tem saudade de Jesus. Quer que ele volte agora. E fica se perguntando por que ainda tarda. Por que não é hoje? O que eu preciso fazer para você vir hoje? Essa é a nossa oração. Jesus, o que eu faço para o Senhor voltar agora? E a resposta é: nós temos que nos santificar e nos afeiçoar a Ele. Viver a virtude da esperança cristã é apressar na nossa afeição, na nossa identificação, ou em palavras mais simples, na nossa conversão, para que a gente se identifique com Ele. E qual é a maneira, qual é a essência do caráter de Cristo? A essência do caráter de Cristo é aquele que ama. A essência do caráter de Cristo é aquele que vai ao encontro. Portanto, aquele que vive a esperança cristã, a expectativa da volta, é aquele que se apressa em ir ao encontro. Se nós não somos cristãos, ou uma igreja que vai ao encontro, que tenta amar pagando todo o preço dessa ida, nós caímos numa mediocridade, numa mordidão, que a gente vai passar a vida na igreja e Jesus não vai ter voltado. Hoje o que a gente percebe é uma estagnação da vida de conversão generalizada. Todo mundo chegou num ponto de conforto. Aqui ninguém me critica, aqui eu já fico bem mais ou menos com todo mundo, eu consigo ir numa festa aqui, consigo ir numa igreja ali também, ninguém fala. Aí você chega nessa zona de conforto. Avançar daqui para lá, eu vou ter que brigar com alguns. Se eu retroceder também, começa a pegar mal para mim. Aí você acha esse ponto. É a santidade confortável, né? Aquele ponto onde você não quer ir nem para frente nem para trás. Então, nisso, Jesus fica lá assim, ó, esperando. Né? Esperando. E aí? Que horas vai ser? Né? Se nós não avançarmos aceleradamente nessa conversão, nós não vivemos a esperança cristã. Quem espera tem que ir ao encontro. Tem que correr ao encontro. Então, o chamado que Deus faz para nós é dessa conversão, é desse amor que se lança, é desse amor que vai ao encontro. A caridade, ela é uma dimensão na qual
nós às vezes negligenciamos nas nossas ações. A Luciana, ela falou lá na fala dela, todo mundo prestou atenção, gente? Ela falou na fala dela que muitas vezes a renovação recebeu críticas porque fazia trabalhos sociais de menos. E aí ela foi mostrando que a gente fez muita coisa. Mas cá entre nós, aqui dentro de casa, aqui, tá? Às vezes essa crítica é verdadeira. Às vezes nós de fato não amamos, não vamos ao encontro. Com a seguinte desculpa: nós achamos que anunciar a palavra já é amor. De fato é. Porém, nós não podemos misturar as duas coisas. Achar que porque eu anuncio, isso me deixa isento, né? Já paguei a conta, não preciso mais fazer nenhuma obra de transformação social. Isso é mentira. Ou achar que porque eu trabalho em favor da promoção social, eu não preciso de pregar o Evangelho. O Bento XVI, ele diz o seguinte: é preciso manter distinta e clara as duas dimensões da missão da igreja. Uma, a de anunciar o Evangelho, outra, de trabalhar na promoção social, na promoção humana. São duas coisas distintas e indissociáveis. Significa que não é a mesma coisa. Se você fez uma coisa, você não está fazendo a outra. Precisa ser feita as duas. Se você não faz as duas, você não é cristão. Tá certo? Uma coisa não te exime de fazer a outra. É necessário fazer as duas. Olhando agora para o nosso ministério, gente, para a nossa história, me digam, vocês acham que o nosso ministério tem feito um bom trabalho de anúncio, de evangelização? Sim ou não? O que vocês acham? Não concordo nem discordo, muito pelo contrário, né? Vocês acham que o trabalho de evangelização nosso é bom? É bom? Tem feito muita gente se converter? Sim ou não? Mais ou menos, né? Eu acho que o nosso trabalho de evangelização é muito bom. Nós somos hoje o maior movimento católico universitário. Disparado. Né? E são vários, tá, gente? Eu comecei a ir em alguns eventos do setor universidade e vi que são vários, que a gente nem conhecia. E disparado nós somos o maior. Né? Isso é bom, né? Isso é motivo da gente ficar muito feliz, é ou não é? Sim. Por outro lado, nós somos o que menos faz obra social. Qual é o legado de transformação social que o MUR deixou nesses 23 anos? Qual é a mudança nas estruturas da sociedade que a gente promoveu? Em 23 anos, a gente tem uma média aí de, sei lá, uns 10 mil membros, mais ou menos, né? No Ministério. Estou dando um chute aqui, porque são 700 gols, mais ou menos, né? Por aí. Então, Agora, esses 10 mil vão trocando, né? Vão chegando mais gente. Imagina quantas pessoas passaram, qual o legado de transformação social o nosso ministério tem. Talvez a gente consiga citar uma outra ação. Mas veja que o nosso chamado a ir ao encontro, a promover essa transformação, ele não é vivido plenamente. Ele não é vivido plenamente. Nós sonhamos com a civilização do amor e achamos que essa civilização do amor é simplesmente pregar o Evangelho no Golfo. Não é. Não é isso. O termo civilização do amor não é uma comunidade religiosa. O termo civilização do amor é uma proposta de sociedade nova. É uma sociedade onde o ordenamento, né, a força maior é o amor. Hoje, se a gente fosse analisar a nossa sociedade, a força maior dessa sociedade
gente poderia dizer talvez que é o capital, o lucro, né? Toda a sociedade gira em torno do lucro. Ou você pode ter uma proposta mais comunista, em que toda a sociedade ela é ordenada por um poder estatal, ou por uma ideologia, ou por uma utopia. Você pode ter várias coisas que ordenam o funcionamento da sociedade. A civilização do amor é uma proposta de ordenar a sociedade na via do amor. Esse conceito de civilização do amor ele foi um pouco mais sistematizado, um pouco mais explicado e juntado naquilo que hoje se conhece como doutrina social da igreja. Então a doutrina social da igreja, para quem tem um compêndio da doutrina social da igreja, o último capítulo desse compêndio vem escrito assim: por uma civilização do amor. Esse é o que vem escrito lá. E antes vem toda uma fundamentação dos princípios baseado na doutrina católica. É uma ação de transformação social. Ele diz assim, que o objetivo da doutrina social é lançar as bases de uma sociedade nova. Lançar as bases de uma sociedade nova. É pensar uma outra sociedade. Pensar. A civilização do amor é um trabalho de promoção humana. É uma luta pela transformação social. Não é anúncio. Certo? O que não nos esquiva da tarefa de anunciar e pregar, porque isso também é nosso papel enquanto igreja. Entendam bem. Mas quando nós não trabalhamos efetivamente na transformação social, nós estamos deixando de ser igreja. Eu vou trazer uma frase do Papa Francisco aqui. Ela está bem no final. Depois eu mostro aqui para vocês, tá? A civilização do amor, ela é então uma proposta de uma sociedade nova. E a gente às vezes, tem muita gente que acha assim, que a civilização do amor é uma coisa que o Mococa que inventou, né? O mundo tem que construir a civilização do amor. Na verdade é uma proposta que a igreja faz para toda a sociedade. Isso implica que terão vários atores. Dentre eles, também nós. Nós somos atores na construção da civilização do amor. A pergunta é: qual é o nosso papel? Qual é a nossa tarefa na realização da civilização do amor? Enquanto vocês pensam, vamos ler aqui a frase do Papa Francisco. Ele diz assim, ó, da Evangelii Gaudium: qualquer comunidade da igreja que pretenda subsistir tranquila, sem se ocupar criativamente nem cooperar de forma eficaz, para que os pobres, me ajudem a ler para acordar os que estão dormindo, para que os pobres juntos vivam com dignidade e haja inclusão de todos, correrá também o risco da sua dissolução, mesmo que fale de temas sociais ou critique os governos, facilmente acabará submersa pelo mundanismo espiritual, dissimulado em práticas religiosas, reuniões infecundas ou discursos vazios. Então veja, isso aí não é profecia, isso é simplesmente um raciocínio lógico, tá, gente? Que o Papa faz. Se você se diz cristão e não vai transformar a vida do pobre, você pode ter certeza, esse movimento vai acabar. Se nós do MUR começarmos a reduzir a nossa missão e achar que a nossa missão é simplesmente ficar, simplesmente assim, que é apenas ficar pregando no gol, se a gente achar que é só isso, que ser MUR é pregar no gol, a gente vai acabar em reuniões infecundas, discursos vazios. Se a gente não entender que nós somos chamados a uma transformação social maior, a uma mudança nas estruturas da sociedade, nós não viveremos o nosso carisma plenamente.
somos chamados a construir a civilização do amor. Partindo, gente, daquilo que nós somos, um movimento que está no âmbito acadêmico. Partindo do âmbito acadêmico, qual então é a nossa parcela de contribuição na construção da civilização do amor? Nós precisamos começar a sonhar de fato com estruturas novas. Precisamos então de pessoas que comecem a pensar a sociedade de uma maneira nova. Na sua profissão, qual o sonho que você tem para a sua profissão de transformação? Aquilo que a Luana falava, né? Imagina que Pedro tinha um sonho. Às vezes nós também temos esse sonho. E tal como Pedro, Jesus foi na profissão de Pedro, no instante de trabalho dele, e Jesus como que resgata a essência daquele sonho. O que Deus quer fazer conosco hoje é isso. Ele quer ir na essência daquele nosso sonho. Não é para a gente ficar dizendo, olha, imagine, porque, gente, o que tem acontecido com o nosso ministério? Preste bastante atenção nisso. Nós temos ido no Gol e pregado o seguinte: imagine quando você formar, você vai virar um profissional cheio de Deus, vai para uma empresa e vai mudar tudo. Aí esse menino fala assim, mas ele aqui já formou e não mudou nada. Tem um grupo ali com 8 profissionais que não mudaram nada. Eles só estão lá reunindo. Como é que eu vou acreditar que esse discurso é verdadeiro? O que tem acontecido? O discurso nosso do sonho tem caído no vazio. E nós estamos vendo, assistindo, parados, um esvaziamento dos gols. Às vezes o gol não esvazia, mas a força da pregação não é a mesma. Você vê que os jovens que estão vindo no gol não têm nem metade do vigor que você tinha. O desejo de transformação, o vigor do sonho, aquele desejo de transformar a sociedade, hoje ele entra aqui e sai aqui. E você que está sem lugar ainda sonha. Por quê? Porque Deus colocou no seu coração um sonho, do qual nós precisamos agora resgatar a essência. Porque você precisa testemunhar para esses jovens que esse sonho não é uma utopia. Nós precisamos resgatar a essência desse sonho, para que a gente entenda qual o sonho de Deus que é realizável. Nós precisamos viver a esperança no mundo de hoje, de quem trabalha e transforma as realidades como sinal do mundo que virá. Nós não trabalhamos para mudar e resolver os problemas do mundo, mas nós queremos ser sinal deste mundo que virá. Essa é a expectativa cristã. Para quem não sabe, o Pentecostes era uma festa judaica, todo mundo sabe disso, né? Pentecostes era uma data de uma festa judaica. Alguém sabe que festa era essa? Essa era a festa da colheita, né? Era chamada a festa das primícias. Por quê? Porque a data do Pentecostes era mais ou menos a data onde as plantações começavam a dar os primeiros frutos. Em geral, gente, esses primeiros frutos eram os frutos mais bonitos, né? Então, os judeus, eles recolhiam esses primeiros frutos, e esse era como que o dízimo que era dado. Então, na festa de Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa, era apresentada as primícias da plantação, né? As primícias, ou seja, aqueles frutos mais bonitos. E quando você chegava com os frutos mais bonitos, todo mundo sabia, aí vem uma grande colheita. Aí vem uma colheita que vai trazer grande fartura. Nós que vivemos o Pentecostes,
temos que dar os primeiros frutos do reino do céu que virá. Nós temos que ser aqui na terra os frutos da colheita que ainda não chegou. Para dizer, olha, se você crê, é isso aqui que você vai experimentar no céu. Se você quiser vir com a gente, você vai experimentar esses frutos também. Esses frutos de verdade, de justiça, porque lá, nesse tempo que virá, não tem os males que você vive aqui. Isso é ser sinal de esperança. Isso é fruto do Pentecostes. Nós do MUR temos que ser as primícias do mundo que virá. Um testemunho do amor que Deus tem por nós. Um sonho de amor para o mundo. Nós precisamos amar o mundo de tal maneira que as pessoas enxerguem o céu nesses pontinhos, nesses pequenos exemplos. Isso é possível. Isso não é utopia. Ser a presença do céu no nosso lugar de trabalho não é utopia. Dar esperança para quem convive conosco não é utopia. Isso é um sonho. Um sonho que podemos realizar. Deus nos chama a ser apóstolos da esperança. Meus irmãos, se somos chamados a construir a civilização do amor, pensem comigo de maneira prática. De que maneira, de que modo nós podemos então levar o amor de Deus a essas pessoas? De que modo nós podemos ser sinal do céu, de justiça, de verdade, de bondade, para aqueles que são hoje oprimidos pelo sistema do mundo? Nós não podemos ficar. Imagina se Jesus chegasse para o bom samaritano, aliás, o bom samaritano chegasse para o homem caído e dissesse assim: tadinho, Deus te ama, tá? Não é assim que Jesus ama. Ele acolhe, ele limpa as feridas. Ele limpa as feridas. Ele vai ao encontro. Nós não podemos ficar no mundo como um movimento que fica apenas no discurso. Desculpa estar sendo um pouco redundante, é porque à medida que vocês estão revezando quem vai dormindo, né? Eu vi que vocês combinaram isso. Aí então, à medida que acorda uma outra turma, eu vou falando, tá? Feche os seus olhos um pouquinho. Pode olhar para cima então. Mas eu queria que você tentasse olhar para a sua profissão hoje e imaginar que, como Pedro, Deus hoje quer te encontrar na sua profissão. Deus hoje quer ter um encontro contigo e dizer assim: aquele teu sonho, ele não está morto. Como aquela palavra que saiu para a gente na oração agora há pouco. Não foi uma morte, foi o tempo que precisava. O Ministério Universidades Renovadas está completando 23 anos de existência. 23 anos é mais ou menos a média da idade com que a gente se forma, não é? Esse é o tempo que Deus quis escolher para lidar com os formados. É o tempo que o ministério chegou a vez dos formados. Deus está nos resgatando o que era a essência do nosso sonho lá no início: a evangelização e a construção da civilização do amor. Para a gente de fato transformar a sociedade, nós precisamos dos profissionais. Para a gente fazer uma transformação real, nós precisamos dos profissionais. Pode abrir o olho de volta. Pode abrir, gente, pode abrir. Então veja que nós estamos há alguns anos sofrendo e penando com o seguinte problema:
Vocês que são formados não conseguem se ver dentro da estrutura do ministério. O Ministério de Universidades Renovadas precisa fazer uma transformação na sociedade para viver plenamente o seu carisma. Mas a gente não tem quem faça isso. Olha só. Nós estamos precisando de gente que consiga, de fato, trazer transformação. Nós precisamos de profissionais que comecem a mudar concretamente algumas realidades. Ou vocês acham que se o Gol chegar propondo uma mudança no currículo de um curso, vai ter o mesmo peso de que 3, 4 professores do GPP chegar fazendo essa mesma proposta? Ou se os estudantes de medicina do Gol fazem um abaixo assinado, ou chega lá 3, 4, 5 médicos do MU com um parecer técnico baseado em pesquisa, sem nenhum demérito dos estudantes, tá, gente? Estou dizendo que a realidade, a sociedade tem preconceito com os estudantes, tá? Mas o fato é, os profissionais, eles têm um papel importantíssimo para que a gente consiga cumprir a missão do mundo. A missão de construir a civilização do amor. A missão de não deixar que as nossas reuniões, que o nosso movimento caia num discurso vazio. Eu vou pegar o Salmo 127. Pode pegar comigo. Quem está dormindo, quando ele acordar, você fala que é o Evangelho de João, tá? Salmo 127, 126, que é a primeira aí, tá? 127, 126. Diz assim: se Javé não constrói a casa, em vão labutam os construtores. Se Javé não guarda a cidade, em vão vigiam os guardas. É inútil que madrugueis e que atraseis o vosso deitar, para comer o pão com duros trabalhos ao seu amado, ele o dá enquanto dorme. O Salmo fala que, veja, ele não diz assim, ó, se não for Javé que constrói, a casa não será construída. Não é isso que ele fala, né? Ele fala assim, se não for ele que constrói, vai ficar mal feito. Também não é isso que ele fala. O que fala aí? Em vão trabalham os construtores. Se não for o Senhor que nos orientar, o que vai acontecer é que essa obra não tem sentido. Ela é em vão. Ela pode até sair, mas ela é em vão. E o Senhor, como a Luana lembrou, lá em Viçosa, ele disse que ele se calaria. Ele disse que ele ficaria um tempo mudo. E que nós andaríamos como cegos do deserto. E os nossos trabalhos continuaram, mas hoje a palavra do Senhor é outra. É uma palavra de reunificação, é uma palavra de reconstrução. É uma palavra de quem quer clarear a visão e nortear. Ele quer dar um novo sentido também ao Ministério de Universidades Renovadas. Um novo sentido para você, um novo sentido para a sua profissão, mas um novo sentido para o trabalho dos formados. Porque a partir de agora, o nosso trabalho não será mais em vão. A partir de agora, o Senhor construirá essa casa. Ele não deixará, Ele completará a obra que Ele começou. Não houve uma morte, não houve um abandono, mas o Senhor quis assim. Ele quis silenciar, mas hoje Ele nos diz claramente, olha,
Ministério Universidades Renovadas, não dá para ficar pregando para os profissionais formados que eles fiquem imaginando. Hoje nós queremos ser apóstolos da esperança, de quem constrói de fato esse sonho, de quem faz acontecer. Não como uma utopia, nem como uma ilusão de quem vai mudar o mundo, salvar o mundo, mas de quem vai ser as primícias e os frutos desse reino que virá. Amém? Amém. Vamos rezar um pouquinho agora? A gente tem 15 minutos para fechar, tá? Mas a fala é curta. O que eu queria trazer para vocês agora é uma fala assim, um pouco oficial, né, do Ministério, para dizer de maneira mais, fazer um pouco do resgate assim. Quem aí já está no GPP há mais de 3, 4 anos? Quem já está no GPP há um tempinho assim? Quem está no GPP há 2 anos? E quem está no GPP há até 1 ano? Até 2 anos, né? De 1 a 2 anos. E os demais não estão no GPP, não é isso? Acabou de surgir, então, até 1 ano. Até 1 ano. Isso. Bom, o trabalho dos profissionais, quem ou é mais antigo ou acompanhou, né, conversou aí com algum dinossauro para saber como é que é a história, ele inicia dentro do Ministério por volta de 98. Né? Então, 4 anos mais ou menos depois que o Ministério foi fundado, alguns estudantes começaram a se formar e fizeram esse grupo de partilha e perseverança. Então, esse trabalho foi se formalizando até que chegou e formou uma comissão nacional chamada Comissão Nacional dos Profissionais. Essa comissão conduziu então o trabalho até o ano de 2013, quando discerniu que deveria haver um trabalho então fora do mundo. Né? Alguns desses grupos se tornaram os GPR. Então, o GPR que hoje a gente tem na renovação são frutos do MUR, né? Eles eram do MUR. Porém, alguns grupos do MUR, eles entendiam que o trabalho era de fato dentro do MUR, né? E aí a gente começou então um processo de discernimento para saber se de fato o Ministério tinha um chamado a lidar com os formados, com os profissionais, né? Isso foi vários anos de oração e reflexão, né? Pelo menos de 2012, 13 para cá. E por volta de 2015, 2016, nós começamos a discernir a grande necessidade que nós temos dos formados dentro do Ministério. Não só como aquele ex-membro do Ministério, que vez ou outra veio para ajudar, mas como um membro efetivo, ou seja, aquele formado que teve a sua opção pastoral, a sua escolha para servir a Deus dentro do mundo. Esse profissional nos interessa, tá? Se você é um deles, você está contratado, tá? Nós queremos você, tá certo? Porque nós identificamos que o MUR precisa caminhar muito nessa linha da construção da civilização do amor. Chegou a hora do Ministério começar a fazer projetos mais concretos, ao invés da gente ficar só no imagine, né? Então, a gente precisa agora atualizar essa pregação. Como a Luana falou, existem fases dentro do Ministério e uma grande dificuldade nossa é isso. Você pega alguém que está mais ou menos no início da graduação e é uma pessoa que quer estar no Ministério. Aí depois essa pessoa ela começa a ver que a profissão dela é um chamado de Deus. Ou então que aquele curso não era chamado de Deus, ele muda de curso, né? Ou então, não é isso? Tem isso também, né? Ou a pessoa de repente falou assim, não, agora que eu vi que eu preciso amar o outro com a minha profissão, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer um doutorado, porque eu quero dedicar ainda mais. Eu estava enrolando demais com o meu curso. Hoje eu vejo que se eu não estudar e não dedicar, eu não sou um bom cristão, né?
Então chega uma fase, que é ali quando o servo já atinge uma determinada maturidade, que ele quer viver plenamente esse sonho. E chega uma outra fase, que é quando você cansou de historinha, né? Você cansou de imaginar, e você quer de fato ver. Bom, agora eu quero um exemplo então concreto da minha profissão transformando a realidade, que é o caso da maioria de vocês aqui, né? Que estão agora querendo uma pregação madura, que, veja, o sonho ele ainda está dentro de nós, mas agora chegou a hora da gente clarear um pouco o que é isso, né? Chegou a hora da gente ter um discurso mais claro, mais maduro e mais racional desse chamado que Deus faz a cada um de nós. Veja que eu quero trazer alguns testemunhos aqui. Quem puder chamar a Ana Paula, que estava aqui ajudando, se ela estiver por aí, ela vem aqui, tá? Mas eu vou trazer, por exemplo, o testemunho lá de Minas, que foi talvez onde a gente fez tentou trazer essa visão um pouco mais madura para os profissionais, porque essa pregação que a gente faz no Gol, que ela é necessária sim para os estudantes se motivarem, ela já não funciona mais na nossa faixa etária, né? Vamos colocar assim, com bastante carinho, tá? Então, aí quando a gente tenta aprofundar e resgatar a essência desse chamado, a gente percebe que os profissionais se identificam e querem servir e dizem sim a essa missão. Deixa eu explicar, só um minutinho. Então deixa eu... Não adianta combinar agora. Mas olha só, lá em Minas, quando a gente fez então vamos dizer assim, essa atualização, né? O Itamar ele disse que era o upgrade do sonho, né? A gente viu que isso caiu no coração desses profissionais, e a gente teve um resgate de muitos profissionais, né? Muitos que estavam totalmente desanimados, né? A gente teve testemunho de uma menina que ela era coordenadora diocesana, e ela disse assim: pela primeira vez eu entendi o que é o sonho, né? Agora eu sei o que é o sonho, agora eu quero isso. Já tinha coordenado diocese. Isso começou a trazer um desejo para muitos novos profissionais que estavam saindo, né? Então, os GPPs em Minas, que eram 25, nessa discussão da cisão dos grupos, caiu a 13, ou seja, quase metade, fechado. E depois a gente começou a ter uma volta dos grupos. Então, hoje, eu não tenho dados atuais, mas imagino que a gente esteja próximo dos 18 grupos. Isso coisa de um ano e pouco para cá, né? O grupo Emaús, por exemplo, o GPP Emaús é um fruto disso. O GPP Querigma é um fruto disso, né? E outras cidades também que começaram a ter o crescimento dos grupos. Queria que você falasse lá do Mato Grosso também. Então, lá nós começamos no ano passado, na verdade. Depois... eu vim para a reunião nacional e já me incomodava há algum tempo. Ano passado eu estava como coordenadora estadual do MUR, Mato Grosso, né? E Deus já tinha vindo me incomodando a respeito dos formatos, com tudo isso que foi abordado aqui. O que nós fizemos para ir para a prática, né? Nós fizemos um encontro, convidamos todos os formatos, fizemos um encontro. Foi o Everton, aproveitamos... O Everton Mococa também foi, né? Fizemos esse encontro. De lá tinha um GPP no estado. E hoje nós temos 4. Né? E com essa metodologia que Deus tem suscitado em nós, né? E eu vejo que deu muito mais frutos, até mesmo os nossos gols. Eles têm um olhar mais profético. Porque, olha, né? Os profissionais existem. Entendeu? Mas assim, e diante disso, o Estado está vindo crescendo. Lógico que ainda é tudo novo, né?
a galera ainda fica meio, o que será isso? Né? Como que é isso? Mas tem dado muitos frutos dentro do Estado. Eu consegui identificar por que eu me formei. Né? E para que eu estudei. Lá, dei todos os meus tempos, todo o meu tempo na faculdade. Isso tem dado muitos frutos mesmo dentro do Estado. Eu até comentei na equipe nacional, que é o nosso filho caçula, o GPP. Então, cuidado maior, né? Tem que dar aquela atenção no começo, dá um certo trabalhinho, como todo lugar. Se alguém começou um gol aí, sabe? Mas os frutos são muito grandes. Tem pessoas que vieram de gol, né? Alguém que passou pela universidade, conheceu o ministério dele na universidade, pá, está no GPP. Como tem realidades hoje nós temos um lugar de pessoas que nunca nem ouviram falar de renovação carismática e se encontraram dentro do GPP, né? Então, que dá, eu lembro um rapaz, um casal, eles eram noivos, ele já deve ter casado já. E ele falou bem assim para mim, eu ia nesses grupos de jovens, né? Que não era renovação, não era nada. Eu ia nesses grupos e não dava certo o negócio. Ele disse que foi até em outros aí, que eu não lembro mais. Mas aí me convidaram para o GPP. Nossa, eu falava de mim. Nossa, eu me encontrei. Eles, assim, foi falando, né? Toda a nossa identidade de ministério e universidades renovadas. E hoje ele está lá, dando muitos frutos. Então hoje ele tem até um novo olhar. Como ser família, como ser pai e tudo mais. Não vou falar muito não. Isso que ela falou, gente, foi coisa de 2, 3 meses, tá? Ou seja, o grupo, tinha um grupo lá que estava assim, né, meio capengando, e aí 2, 3 meses surgiram mais 3 grupos. Então hoje o Mato Grosso está com 4 grupos, né? 4 GPPs, tá? E São Paulo também, que teve uma história assim também. Boa tarde. Meu nome é Marcela, sou da Diocese de São Carlos, lá em São Paulo. Desde a separação, né, da CNP com o MOR, o Estado tem em média de 3 GPPs assinativos. E era assim até esse ano, né, em julho, nós fizemos um encontro para GPPs, que como não tinha vários GPPs para ir ao encontro, nós convidamos os diocesanos do ministério, né? Daí foi lá em São Carlos mesmo, e tinha ativo mesmo, assim, acontecendo regularmente, o GPP, acho que dois grupos no estado. E depois nós levamos tudo isso que o Everton apresentou, né? Foi um final de semana, assim, foi numa chácara, foi algo bem assim, um lazer. E assim, antes de apresentar tudo isso, de ter uma pregação e todas essas experiências, foi um encontro pessoal. Então, o Senhor só, assim, eram 2, 3 GPPs, hoje nós estamos com 7 GPPs, de agosto até agora, e 2 iniciando agora até o final do ano, ainda tem mais 2 para iniciar. E só aconteceu tudo isso porque eu não fiquei no pé de ninguém, não fui atrás de ninguém, mas isso depois do encontro que eles tiveram com ele mesmo, com Deus, que restaurou todos os sonhos, porque a passagem daquele encontro foi de Ageu, de subir a montanha e reconstruir a sua casa, para depois ir em missão. E depois de reconstruir a sua casa, que começaram os frutos começaram a surgir. Então, as pessoas vêm atrás de mim perguntando como funciona o GPP, o que eu preciso fazer. E são vários áudios, né? Porque a gente não tem assim uma apostila, algo assim, ó, faz desse jeito. É assim, ó, vai tentando de tal jeito. Aqui em São Carlos a gente faz de tal jeito, em tal lugar faz de tal jeito. Então a gente vai trocando experiências assim. Então, só pra gente entender, gente, que é nítido, assim, é gritante o tempo novo que a gente vive. Isso que a Marcela falou é verdade. Um monte de gente que vem procurando, querendo montar GPP, e o quanto que esses que estavam cansados e abatidos com os sonhos frustrados têm visto a Laura comentou aí, a ressignificação do sonho, né? Ou seja, de amadurecer a nossa visão. É importante entender o seguinte, isso traz um marco na história do nosso ministério.
Ou seja, nós estamos vivendo um ponto na nossa história em que a gente amadurece a nossa visão. E veja que nessa nova trajetória, o olhar especial é para os formados. Todo olhar voltado para o trabalho dos formados. É claro que isso deságua no ministério inteiro, mas de maneira especial na vocação e no trabalho com os formados. Né? A gente entende que hoje o MU vai plenificar, ele vai cumprir aquilo que ele ficava em débito com a sua missão, principalmente com a organização e agora a união e o trabalho dos formados. Né? Esse é o momento que a gente vive. Então, o recado que eu quero dar para vocês é que a gente possa então voltar para os estados e para as dioceses com o objetivo agora de convidar e de provocar e de propor esse trabalho, né? De sermos agora apóstolos da esperança de quem quer ser sinal de um mundo novo. Né? Como é que funciona então a estrutura do GPP para quem não conhece nada? De uma maneira geral, os GPPs se reúnem como grupos pequenos, então são grupos de 8, 9 pessoas. Esses grupos, perdão de novo, 70 vezes 7, né? Esses grupos se reúnem e acontece, em geral, um conteúdo que é o ciclo carismático, ou seja, a oração, o batismo no Espírito Santo, a pregação, partilha da palavra, depois a formação, né, e a partilha da vida pessoal e profissional. Em geral é assim que funciona a estrutura do grupo. Esses grupos se reúnem em média de 1h30, 2 horas por semana, tá certo? Então é uma estrutura extremamente simples e faz essas pessoas caminharem. Antes, os GPPs eles tinham um objetivo de tentar realizar um trabalho social. Então o grupo ele era obrigado a ter que procurar uma ação social para fazer. Hoje a gente entende que essa estratégia ela, às vezes traz um peso para o grupo, né? E o grupo às vezes ficava cansado, ou às vezes ficava constrangido, procurando uma ação social para fazer e não fazia. Em geral, a gente tinha um monte de profissionais que se dedicavam a um asilo, a uma creche, ou a uma ação da paróquia. E aquilo não dizia nada do que ele sonhava. Ele sonhava mudar o mundo com a sua profissão, e ele era historiador e tinha que cuidar de idosos. Né? Ou ele era engenheiro e tinha que alfabetizar uma criança. Não tem nada a ver, né? Então, o que a gente entende hoje é que o grupo não é fácil de um grupo que normalmente é heterogêneo cuidar de uma ação social do tipo. Então, a nossa orientação é que o grupo não tenha a obrigação de assumir uma obra desse tipo. Tá certo? Porém, fica a pergunta: se a gente vai se reunir dessa maneira, como então nós vamos trazer mudanças concretas para a sociedade? Então, eu vou falar agora uma ideia que a gente está pensando em implementar. Qual seria a proposta? A ideia é que a gente possa então unir profissionais ao redor do Brasil. Então, um profissional que é vamos pegar ela ali, que ela me deu um exemplo aqui, da fisioterapia, né? Ela vai começar, ela disse que fez um trabalho da fisioterapia com a engenharia elétrica, né? Então ela pode pegar outros fisioterapeutas ao redor do Brasil, Luquinhas, de outros GPPs, tá certo? E talvez alguns engenheiros também de outros GPP, e começar a conversar para fazer um projeto. Olha, agora a gente quer desenvolver um projeto novo nessa linha, usando toda a nossa formação técnica para fazer algo transformador. Né? E aí vai um pedagogo, um psicólogo, professores da licenciatura que vão começar a se unir numa outra rede para dizer o seguinte: agora a gente quer pensar um modelo de escola. Esse vai ser o nosso projeto. Nós vamos trabalhar aqui alguns meses, discutindo, reunião virtual, mandando áudio, né, para todo mundo, até a gente chegar no modelo de uma escola à luz do Evangelho. Totalmente nova. Né? Então, a nossa proposta agora é que a gente possa unir, né, esses profissionais. Então, o profissional do GPP
ele se obriga, ele mesmo que se obriga, tá? Não é eu que estou obrigando, não. Ele se obriga a se vincular, a se unir com outros pares de GPPs do Brasil para tentar desenvolver projetos inovadores, projetos que tragam transformação e impacto social usando a sua formação, né? Porque uma característica do nosso chamado que a gente identifica é que as pessoas em geral querem servir a Deus com a sua profissão. É uma coisa que a gente identifica de maneira comum. Todo mundo quer servir a Deus com aquilo que ele estudou. Exceto quem não gostou do curso, né? Mas quem gostou quer servir a Deus fazendo aquilo que ele sabe fazer. Então a gente está tentando montar uma estrutura para viver isso. O GPP, então, ele é aquela célula de abastecimento espiritual desse profissional. É lá que ele resgata o sonho, é lá que ele vai viver essa experiência do sonho, é lá que ele vai se reabastecer espiritualmente. É a comunidade dele, tá certo? É a comunidade onde ele vive a vida fraterna e a vida carismática. Mas ele vai procurar, né, se associar para construir projetos de peso que consigam impactar a sociedade. Então, qual que é o primeiro passo, então? O primeiro passo é a gente ter uma comunidade que nos sustente. Uma comunidade que nos sustente. Porque nessa comunidade que eu vou partilhar, então, os problemas desse projeto, que eu vou partilhar, então, as dificuldades, né? As minhas dificuldades pessoais, espirituais, profissionais. Lá é o meu sustento. E nesses projetos a gente vai tentar, então, articular ideias que nos façam caminhar concretamente para a construção da civilização do amor. Tá certo? Vejam bem, todo esse projeto, gente, que está assim explodindo, a gente está assim com demandas para fazer muita coisa, tá? Escrever material, né, Luciana? Escrever material, a Luciana já me deu um puxão de orelha ali. Começar a articular e organizar essas ideias, porque são muitos profissionais que têm vindo, né? Muitos estaduais, coordenadores estaduais que estão querendo fundar a GPP. Então a gente está precisando administrar isso. Quem que vai administrar isso? É vocês mesmos, tá? Então a gente precisa, de algum modo, debater e discutir esses caminhos que vão vir para frente agora, que são muitos, tá? São muitos. A Comissão Nacional não vai dar conta, com certeza, você já fala, profecia, tá? Não vai dar conta. Então a gente precisa, de algum modo, do envolvimento de todos. Para debater isso de uma maneira maior, é que vai ter a mesa dos profissionais, que chama, eles até botaram um nome assim, Novos Desafios do GPP, Everton, era o meu nome, né? Eu sei que eu não ajudo muito, mas aí pegou pesado também, né? Mas o nome da mesa é assim, Novos Desafios para o GPP, né? Então, nessa mesa, nós vamos levantar as questões que precisam ser trabalhadas daqui para frente. Então, na mesa, o desafio é que quem for lá... Tem alguém que está inscrito nessa mesa? Tem? Pouca gente? Depois vocês tentam mudar lá, tá? Tem gente que precisa de mão de obra, vocês também dão, né? Nessa mesa, as pessoas que foram lá, elas vão ter serviço, tá? Então, a gente vai lá para trabalhar, certo? E a gente vai começar a debater os passos daqui para frente dos profissionais. Vamos encerrar então com uma oração breve?